família e o advogado do jornalista Oswaldo Eustáquio informaram que ele teria sido hospitalizado às pressas no Centro de Trauma do Hospital de Base, em Brasília. O jornalista foi preso a mando do ministro Alexandre de Moraes no âmbito de um dos inquéritos que ele conduz em segredo no Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão preventiva do jornalista após ele se dirigir ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, onde pretendia denunciar violações de direitos fundamentais ocorridas com ele, com os outros presos políticos e com os cidadãos que vêm sendo censurados e tiveram suas casas e empresas invadidas a mando do ministro. Segundo o advogado do jornalista, a audiência presencial foi marcada pelo próprio ministério e ele solicitou e obteve autorização da autoridade competente para o deslocamento. Em um primeiro momento, a assessoria de comunicação do jornalista publicou pelas redes sociais, abre aspas, o jornalista Oswaldo Eustáquio foi levado às pressas na tarde desta segunda, 21, para o Centro de Traumas do Hospital de Base de Brasília. Oswaldo foi socorrido pelo SAMU, já passou por uma tomografia e a família não foi informada que o jornalista havia sido socorrido para o hospital e ninguém sabe ao certo o motivo da internação, mas, segundo um dos agentes da escolta, Eustáquio caiu dentro da cela onde está preso na Papuda. A administração da penitenciária e os agentes da Polícia Penal tentaram abafar o caso. O nome do jornalista não constava na portaria do setor de traumas. Até às 19h20 de hoje, Oswaldo ainda permanece em atendimento. Fecha aspas. A esposa de Oswaldo Eustáquio, a também jornalista Sandra Terena, dirigiu-se ao local e afirmou que, embora não tenha recebido informações, chegou a ver o marido no interior do centro de trauma. Ela afirmou que a superintendência do hospital impediu sua entrada e do advogado. Sandra Terena concedeu uma entrevista ao vivo ao jornalista Diego Ganoli quando relatou os fatos e compartilhou sua apreensão com o estado de saúde do marido e com a ausência de informações. Ela relatou: o Oswaldo tem um quadro de pressão alta, um problema no fígado e uma doença autoimune. Com todo esse quadro, a gente vê que ele está passando por essa situação de ficar preso em regime fechado com essa prisão arbitrária. Pouco depois das 21 horas, a assessoria de comunicação do jornalista informou: levaram às escondidas o jornalista Oswaldo Eustáquio ao Hospital de Base, setor de traumas em Brasília. Até agora, advogado e família estão sem informações. Onde estão os direitos humanos? A notícia se espalhou rapidamente e já é um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. A doutora Nise Yamaguchi comentou: algo aconteceu com Oswaldo Eustáquio na prisão. Ele está no hospital e não conseguimos ter acesso às informações. Cláudia Wild protestou: a prisão do jornalista Oswaldo Eustáquio é inaceitável, vergonhosa. Ele não foi denunciado por crime algum. Sua prisão não foi requerida pelo Ministério Público ou pela polícia, mas ilegalmente decretada de ofício. É preciso que os homens bons se pronunciem contra essa perseguição jurídica. Gilberto Souza questionou: o que está acontecendo com o jornalista Oswaldo Eustáquio? O delegado de polícia aposentado M. Quezado publicou: os covardes se calam, jornalista Oswaldo Eustáquio é hospitalizado e algo muito grave pode ter acontecido. No hospital, segundo o relato da assessoria de Eustáquio, a esposa e o advogado Ricardo Vasconcelos foram impedidos de ter qualquer contato com o jornalista. A advogada Raquel Stasiak comentou: não conheço o Oswaldo Eustáquio pessoalmente, mas uma coisa eu sei: o homem está comendo o pão que o Supremo pisou. O advogado Fábio Talhari questionou: como assim caiu? O deputado José Medeiros afirmou: se algo acontecer com esse rapaz, vai ficar muito ruim. Não podemos nos igualar a Cuba. O vereador eleito Éder Borges relatou: o preso político Oswaldo Eustáquio está no hospital. Diz a lenda que caiu na cela. Aguardamos novidades sobre essa lamentável violação dos direitos humanos. Publicaremos novas informações a qualquer momento. Vamos começar. Boa tarde, pessoal. Hoje eu tô aqui com o Dr. Geraldino, que é um dos advogados dos 300 do Brasil, e nós vamos falar sobre o inquérito 4828, que é conhecido como o inquérito dos atos antidemocráticos. E é por causa desse inquérito que hoje eu estou presa aqui no Distrito Federal. Por enquanto no Distrito Federal, né? Porque eu vou voltar para Campos, vocês me aguardem aí na planície. E
O doutor Geraldino também, né, ele tem advogado para outras pessoas que têm sido vítima da perseguição do STF. O senhor pode falar o que é esse inquérito, primeiramente? Olha, esse inquérito ele está baseado nas manifestações a favor do governo e, segundo a PGR, seria contra os outros poderes, seria o Congresso e o STF. Na verdade, o que acontece? O que nós vemos é uma perseguição específica dos apoiadores do presidente. Nenhuma outra manifestação que teve contra o governo está sendo apurado nesses atos antidemocráticos. Nós tivemos aí o Antifas, que quebrou, que destruiu, e que ninguém fez nada. Depredar, quebrar, não é motivo de prisão nem punição. Agora, o caso, você se manifestar e discordar, aí sim está sendo punido, e a Érica está aqui pagando o preço de querer defender os direitos de nós brasileiros. O que acontece? Eu fiz uma pesquisa, né, sobre esse inquérito, e a primeira coisa que eu encontrei de notícia mais antiga foi sobre a Procuradoria-Geral da República, que entrou com o pedido da instauração de inquérito no STF em virtude dos atos do dia 19. Só que dia 19 não existia ainda os 300 do Brasil, e muito menos eu nem estava aqui em Brasília. Bom, isso tudo que você está falando, essas dúvidas que você está, nós também já colocamos em vários documentos, em várias peças que estão lá. O que acontece? Eu entrei com habeas corpus para a Sara, eu entrei com habeas corpus para a Folha Política, eu entrei com vários habeas corpus questionando, primeiro, a legitimidade do ministro Alexandre de Moraes. Por quê? No inquérito da fake news, houve uma portaria, a portaria 60, que determinou, que designou ele como o relator do inquérito da fake news. Esse inquérito 4828, que é o que apura esses atos antidemocráticos, não tem portaria nenhuma. Não tem nada que vincule ele a essa investigação. E aí, eles podem dizer que não é porque, como ele já era, ele teria, no caso, a competência em função do inquérito das fake news. Só que eu acho que uma coisa, a matéria de um não tem nada a ver com a matéria do outro. O que se apura em um caso não é o que se apura no outro. Apesar de muitos dos envolvidos, muitos dos investigados estarem em ambos os processos. Sim. No caso, o senhor tinha falado comigo sobre a competência do PGR, né, em relação a pedir investigação, alguma coisa do tipo. Pois é, o PGR, as atribuições dele estão delimitadas na própria lei. E no caso do Procurador-Geral da República, ele não pode processar pessoas que não têm foro privilegiado. Ele pode até receber informação e encaminhar para o Procurador-Geral, que no caso o fato seria contra a União, e aí a Procuradoria da República tem que apurar realmente, mas aí temos o Procurador-Geral, o Procurador Regional, que atua na esfera da Justiça Federal. Crimes contra a Lei de Segurança Nacional são apurados na Justiça Federal. Isso é o que está na Lei de Segurança Nacional. Quer dizer, já foi definido isso. Antigamente era atribuição da Justiça Militar. Então, os crimes atualmente praticados políticos, os crimes políticos, são apurados na Lei de Segurança Nacional, que quem tem competência para investigar isso é a Justiça Federal, e não o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é uma instância revisora, é uma instância que está lá para guardar a Constituição. Sim. Então, no caso, até o PGR me tratou como se eu tivesse foro privilegiado. Exatamente, isso é um questionamento que nós fazemos. Todos os que não são... todos que não têm cargo político, no caso aí, tem alguns deputados que poderiam sim ser investigados a nível de Supremo Tribunal Federal. Agora, tem decisões no próprio Supremo Tribunal Federal em que já se definiu que não há foro privilegiado, mesmo que haja litispendência. O que é litispendência? Mesmo que você tenha um processo, esteja vinculado com algum deputado, os deputados respondem no Supremo Tribunal Federal e você responde na Justiça Comum. No caso aí seria a Justiça Federal. Vou recapitular aqui para o pessoal. Eu me chamo Érica, eu sou de Campos dos Goytacazes, estado do Rio de Janeiro. Eu vim para Brasília no dia 22 de maio participar do acampamento dos 300 do Brasil.
Eu nunca fui liderança, eu nunca fui influenciadora digital, eu não sou deputada, não sou ministra. O senhor até falou isso, que eu estava sendo tratada como se eu fosse ministra também. Só a parte ruim, né? Porque na parte boa eu não estou sendo tratada como parlamentar. E fui presa no dia 16 de junho, né? Junto com o Arthur, com o Renan, com o Mito Show, com a Sarah Winter. A Sarah, no caso, foi presa no dia 15. E desde o dia 24 nós estamos usando tornozeleira eletrônica em prisão domiciliar. No caso, o Arthur, o Renan e eu ficamos aqui ficamos em Brasília. O Arthur conseguiu, com muito custo, voltar para Niterói. E eu agora estou lutando para voltar para Campos. E assim, eu não sei qual é. Até hoje, quando o oficial de justiça chegou na prisão, a Sarah perguntou: qual é o nosso crime? Ele não soube dizer. No caso, qual é o meu crime, doutor? Não tem exatamente o que estão fazendo. Eles estão tentando arrumar uma tipificação para o seu crime. Estão querendo te enquadrar na Lei de Segurança Nacional. Bom, a Lei de Segurança Nacional, para que você infrinja um artigo, lá, você teria que ter o dolo real. Você primeiro tem que ter o perigo real. Isso é um perigo? O fato, a sua atitude tem que realmente ensejar um perigo às organizações. O que não acontece nesse caso. Ninguém, em momento algum, atacou ou usou de violência, ou ameaça, ou constrangeu. Ninguém explodiu nada, tudo isso